Graça e paz. Vamos ouvir um texto, a leitura de um texto, Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Este texto identifica a maior escravidão do pecador, a sua maior encrenca, e mostra também a maior necessidade de cada um de nós. Qual é a maior escravidão, a maior encrenca do ser humano? É o eu, o ego. E a maior necessidade nossa é a libertação. É a nossa libertação, a libertação de mim mesmo, de nós mesmos. Temos a vida egoísta, pecaminosa, natureza perversa, natureza egoísta, e precisamos ser livres disso. Evidentemente que Deus não criou o homem assim, mas por causa do pecado, a raça humana perdeu a sua consistência básica que ela tinha. E na queda instituiu-se no ser humano essa vida egoísta, perversa, esse eu perverso e pecaminoso. Eva, motivada pelo desejo de ser igual a Deus, olhou para si mesma e tornou-se egocêntrica. E a mesma coisa aconteceu com Adão. E de Adão passou para todos nós. O primeiro homem, Adão, é a matriz de todos os demais homens, fisicamente, geneticamente e espiritualmente. Essa imagem adâmica que trouxemos não é apenas física e genética, mas também moral e espiritual. E essa natureza egoísta é a essência do pecado. Ela é chamada também de iniquidade. Iniquidade é o que somos. É o que somos. Aquilo que nós cometemos é em razão daquilo que nós somos. Essa iniquidade não é o que cometemos, né? Ela é o que somos. Ela mostra o que nós somos. A palavra de Deus mostra o começo da iniquidade e também o seu destino. Salmo 58, versículo 3. Desviaram-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. O negócio começa lá na concepção. Quando nasce, já é. Não se torna, já é. Piora, mas já nasce.
Uma outra versão do Salmo 58:3 diz assim: os perversos são pecadores desde o ventre materno, mentem e se corrompem desde o nascimento. E no Salmo 9, versículo 17, vai mostrar o destino. Os perversos são lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os perversos serão lançados no inferno, e todos aqueles que se esquecem de Deus. Mas lá na cruz, o Pai fez cair sobre o seu Filho a iniquidade de todos nós, a perversidade de todos nós, a impiedade de todos nós. Essa iniquidade no singular, essa perversidade, essa impiedade, é essa natureza, essa vida pecadora com a qual nós nascemos. Isaías capítulo 53, confirmando aqui o que eu disse, vamos começar aí no versículo 4 até o 6. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Esse último versículo fala do egoísmo, fala desse eu, dessa vida egoísta, iníqua, perversa, porque diz aí que cada um segue o seu próprio caminho, segue do seu jeito. Aí está o egoísmo. Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus Cristo na cruz, a iniquidade no singular, falando da nossa vida pecadora, nossa natureza, no corpo de Jesus lá na cruz. Para quê? Para ser crucificada com Cristo lá. Então, Jesus, Ele levou cada pecador para a cruz, cada perverso para a cruz, porque Ele atraiu a todos, Ele mesmo disse. Então, Jesus Cristo morreu com a iniquidade dos ímpios, e morreu também com os ímpios, porque Ele morreu por nós e conosco. Precisamos entender bem isso, que Ele morreu por mim, mas eu também morri com Ele, porque Ele me levou a morrer. O texto de Romanos capítulo 5, versículos de 6 a 8, eu vou ler aqui, você pode acompanhar aí. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então aqui, Ele morreu por nós.
ele morreu pelos ímpios, ele morreu pelos pecadores. Ele morreu pelos pecadores, mas também morreu com os pecadores. Essa diferença temos que fazer sempre. Ele morreu pelos pecadores e morreu com os pecadores em seu corpo lá na cruz. Ele morreu pelos ímpios e com os ímpios em seu corpo lá na cruz. Jesus Cristo morreu pelos ímpios, com os ímpios e com a iniquidade dos ímpios. Que iniquidade é essa? É a nossa natureza egoísta, nossa vida egoísta. Esse eu é a coisa mais devastadora, destrutiva, perversa e iníqua deste mundo. Ele é a raiz de todos os pecados e também a causa da miséria da humanidade. O princípio operante em cada pecado é somente um. Que princípio é esse? Tudo aquilo que satisfaz o eu, o ego. O pecado, no momento que ele é cometido, ele é prazeroso para o ego. Hebreus capítulo 11, versículos 25 e 26. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Esta expressão, prazeres transitórios do pecado, é o que o eu sente quando o pecado é cometido. O homem sob o efeito danoso do eu, do ego, tem um mistério. Ele tem um mistério: o amor por si mesmo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Vamos dar uma olhada nos versículos 1 e 2. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Agora eu vou ler aqui na outra versão, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Egoístas, amantes de si mesmos. Esse amante de si mesmo
começou no momento em que o pecado entrou. Mas, nos últimos dias, conforme revelado no texto, se avolumou em proporções enormes. O ser humano, amante de si mesmo, é capaz de tudo. O amante de si mesmo é capaz de fazer tudo, é capaz de tudo. Tudo que você vê nessa lista que você ouviu a leitura, e muito mais, é capaz de tudo. O amante de si mesmo é perigoso. O amante de si mesmo vive a partir de si mesmo e para si mesmo. É o indivíduo autocentralizado. Pensa que o seu umbigo é o centro do universo e que o mundo todo e até o próprio Deus deve gravitar em torno de sua vontade, de seus desejos, de seus caprichos. Por que uma pessoa fica irritada, magoada, ressentida, infeliz? Porque está cheia de si mesma. É amante de si mesma. Porque tem um conceito elevado de si mesma. Porque leva muito em conta a sua justiça e os seus direitos. A sua vontade não foi feita, a sua vontade não foi realizada do jeito que ela gostaria que fosse. E quando isso acontece, ela, como se diz na gíria, roda a baiana, e roda a baiana até com Deus. Rodar a baiana é uma gíria brasileira que significa fazer um escândalo ou causar uma confusão. É uma reação exagerada, fazendo um grande alarde, brigando, mas não é só brigando, é brigando com escândalo, é rodar a baiana. Quando a vontade da pessoa não é feita do jeito que ela gostaria que fosse, é assim que pelo menos ela se sente. Por quê? Porque é egocêntrica, ela é egolátrica. Eu falei aqui hoje cedo, vou falar novamente, que o maior milagre que eu já vi na palavra de Deus está aí na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem morreu com Cristo não vive a sua própria vida. E por que não vive a sua própria vida? Porque morreu. Morreu com Cristo nele, lá na cruz. Vive para Deus. E vive para Deus não com a sua própria vida. Porque a sua vida foi perdida na cruz, com Cristo lá. Vive para Deus com a vida que ganhou na ressurreição juntamente com Cristo.
Porque Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, diz a palavra. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Se um morreu por todos, logo todos morreram. A palavra julgando aqui significa formar juízo sobre alguma coisa. Significa nitidez, lucidez, razão, decisão, mente lúcida. Não tem nada de doido nisto. Nisto o quê? Que um morreu por todos, logo todos morreram. Um morreu por todos. Eu aceito que Jesus morreu por todos. Sim. Mas você aceita que esses todos por quem ele morreu também morreram com ele lá? Porque é o que a palavra do Senhor diz. Eu creio que eu estou nesse pacote. Eu creio que eu estou nesse pacote. Que eu morri com o Senhor. Porque ele morreu por mim. E veja bem, eu só morri porque ele morreu por mim. Se ele não tivesse morrido por mim, eu também não teria morrido. Estaria com a minha vida egoísta até se danar todo no inferno. O amor de Cristo o levou, falando aqui de Paulo, a esta consideração maravilhosa: se um morreu por todos, logo todos morreram. Isto aqui, irmãos, não é cérebro, é mente revelada, é mente iluminada pela revelação do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 3 a 6, nós vamos ver essa mente iluminada. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Você vê aí que o Deus deste século é Satanás. Diz aí que ele cegou, não os olhos, o entendimento dos incrédulos. E nós precisamos, então, da luz de Deus, da revelação de Deus, para compreendermos isto aqui. Cristo morreu para que nós morrêssemos por meio dele. Porque se um morreu por todos, logo todos morreram. A morte de Cristo é a minha morte, é a nossa morte. E não é uma morte simbólica ou meramente representativa. É uma morte de fato. Que Cristo morreu na cruz é um fato. É um fato. Que nós morremos com Ele é um fato. Se é fato que Ele morreu, é fato que eu morri também. Se é fato que Cristo morreu na cruz, se é verdade que Ele morreu na cruz, se é um fato histórico que Ele morreu na cruz, é um fato de fé que eu morri também com Ele. É um fato. Então, irmãos, que nós morremos com Ele é um fato. Cristo ressuscitou é um fato. Um fato inegável.
que nós ressuscitamos juntamente com Cristo é um fato. É fato também. Então, juntando esses fatos, temos o Evangelho de Cristo. Nós morremos e ressuscitamos em Cristo com a finalidade de vivermos para Ele. Preste bem atenção, aqui acabou o egoísmo. Acabou. Porque nós morremos e ressuscitamos, do ponto de vista espiritual, em Cristo, com a finalidade de vivermos, não para nós, vivermos para Ele. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Está nítido. Esse si mesmo é o eu, é o ego. Não viver para si mesmo significa não mais eu, mas Cristo em mim. O que significa viver para Ele? Significa que houve uma mudança gravitacional. Antes, era em torno de mim mesmo que eu gravitava. Agora, Cristo é esse centro. Esse viver para Cristo é um viver em profunda comunhão e intimidade com Ele. Cristo morreu e ressuscitou para fazer a mudança mais significativa da nossa vida, que é mudar a nossa forma autocentralizada de viver. Agora somos cristocêntricos. Ele é o centro de tudo. O ser humano no pecado sofre da pior das doenças. Sofre da doença de mim mesmo. Mimite crônica. Não tem remédio, não tem solução. Enquanto o indivíduo não chegar pela graça de Deus à revelação que a maldade, a perversidade, a ruindade não reside fora dele, nem que está no outro apenas, mas dentro dele. Dentro dele. Enquanto não chegar a essa revelação, está fadado ao fracasso e à miséria. Esse é um assunto que nós não podemos ignorar jamais. Não podemos. A sociedade sofre por causa desse eu perverso. A sociedade sofre, a família sofre, o meio ambiente sofre, as vidas estão sendo arruinadas por causa desse eu e seus excessos. Ainda tem isso. A palavra de Deus apresenta algumas características desse eu, desse ego nefasto. Está na palavra. Nós não vamos ler aqui o texto, mas Romanos 3, lá você pode ler, que você vai encontrar, mas tem outros textos da palavra de Deus. Eu só vou aqui passar aos irmãos algumas características desse eu nefasto, destrutivo,
não é justo, não entende as coisas de Deus, não busca Deus, tá? Não é justo com a justiça de Deus. Pode ser um justão com a sua justiça própria, e mas não é justo de acordo com a palavra de Deus. Não entende, está cegado pelo maligno. Também não busca Deus, mas pode ser religioso. Religioso pode ser. É extraviado, quer dizer, desencaminhado, pervertido, perdido, desorientado. Não é bom. Bom aqui do ponto de vista de Deus, da vida de Deus, porque só a vida de Deus é boa. Não é bom? É podre. É podre. Podre? Sim, é podre. Por que é podre? Porque é comparado com sepulcro aberto. Paulo falou. Se é comparado com sepulcro aberto, o que tem dentro do sepulcro aberto? Então é podre. É crotalídeo. Por que é crotalídeo? Porque é comparado com as jararacas, cascavéis, cruzeiros e outras. Tem veneno na boca, disse Paulo. É cheio de maldição. Aqui é uma coisa amaldiçoada, condenado. É cheio de amargura, amargurado, ressentido, melindroso, cheio de rancor, mágoa, desgosto, é destrutivo, tende a agir de maneira prejudicial, tanto para si mesmo, quanto para os outros. Vive imerso em sentimentos negativos, com amargura, ressentimento, tristeza profunda, aquela tristeza que não passa, aquela tristeza crônica, profunda do ser, inveja, falta de propósito e alegria na vida. É miserável, é miserável. Mas não se trata de falta de recursos materiais, não é disso, mas sim de uma carência de bem-estar interno, de satisfação lá dentro, que nós só podemos encontrar em Cristo. É infeliz, não conhece a verdadeira felicidade, e a verdadeira felicidade é Cristo. Não tendo Cristo, é um desolado, não tem paz, falta bem-estar espiritual, falta harmonia no seu interior. Porque paz não é só a ausência de contendas, brigas. Paz é harmonia interior. É Cristo, Ele é a nossa paz. Não tem temor de Deus. Não tem temor de Deus. Essencialmente, um viver sem respeito, sem reverência, sem reconhecimento da autoridade e da santidade divina. Irmãos, não existe correção para isto. Não existe. Sem a morte do nosso eu com Cristo na cruz, não há salvação, nem libertação, não há santidade.
não teremos felicidade nenhuma algum dia, e não haverá céu, novo céu, nova terra para nós, porque para lá não iremos. A palavra de Deus diz: aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não pode ser contado. Aqui é um pedaço do discurso de Salomão, do rei Salomão. Eu gosto deste texto. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não pode ser contado. Essas palavras nos convidam a pensar sobre que tem coisas que não dá para mudar. Tem coisa que não dá para mudar. E esse é o caso do pecador. Esse é o caso do homem velho. Esse é o caso da natureza egoísta, pecadora, perversa e ímpia. Não muda nunca. Só tem um jeito. É a morte com Cristo na cruz. Tem que morrer, ou morrer, é a solução dada pelo próprio Deus. E foi isso que Cristo foi fazer na cruz. Ele morreu na cruz para nos crucificar com Ele nele. O eu perverso nele na cruz. É por isso que o texto lido no início diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. No corpo de Cristo, lá na cruz, foi extinta toda a nossa natureza egoísta, toda a nossa maldade, toda a nossa depravação, toda a nossa egocentricidade, toda a nossa egolatria. Já estou crucificado com Cristo. É o ponto de partida para sermos libertos e ganharmos uma experiência genuína com Deus. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O projeto de Deus era nos crucificar juntamente com o seu Filho, para que o seu Filho pudesse viver em nós. Saiu a minha vida egoísta e entrou Cristo com a sua vida. Só Cristo pode produzir em nós a qualidade de vida que satisfaz o coração de Deus e também o nosso. Cristo nos levou a participar da sua morte e ressurreição, para que vivêssemos a realidade da nova criação. Estar em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, é a certeza que as coisas velhas já passaram, dando lugar para uma nova criação, uma nova realidade. E essa nova realidade é Cristo em nós, é a sua vida em nós. Cristo é o novo em nós. Não é utopia, é real, porque é Cristo em nós. Basta crer, basta crer. Precisamos deixar de lado a religião dissimulada, deixar todos esses ismos inúteis para a nossa libertação. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres, de fato, verdadeiramente livres. E foi na cruz que o Filho nos libertou. Somos livres e não precisamos mais viver
aprisionados pelas nossas correntes internas e nem externas. Que o Espírito Santo torne essa libertação de Cristo uma realidade na nossa vida.